Eu nem sabia o que era, mas fui obrigada a casar com um velho de 63 anos, que era conhecido por ter a bengala enorme. Mas quando descobri que bengala era tarde demais, era apenas uma menina, nem idade tinha para saber o que fazia de mim uma esposa. Quem acaba ouvindo minha história nem acredita, mas é tudo verdade. Um tempo atrás, ninguém se importava com a idade, se a menina tinha 12, 13, 17 ou nem 10. Importava só resolver o problema de adulto com a vida de gente inocente. Posso dizer que nem vivi infância, nem respirei juventude. Desde cedo, acordava com o grito do galo e a voz dura da minha tia Yolanda, dizendo que menina da roça tinha que ser forte. Mas forte não era não, só doía. Doía por dentro e por fora. Naquele tempo, eu corria descalça pelo barro, sujava os pés, brincava de colher fruta na beira do córrego, fazia boneca com pano velho. Queria só uma fita colorida como presente. Achava que felicidade era poder comer doce de figo nas festas e ganhar sorriso de gente. Mas tudo mudou de repente. Meu nome é Elvira. Agora tenho 72 anos, mas ainda sinto como se aquela dor não tivesse envelhecido dentro de mim. O dia que mudaram minha vida foi como uma madrugada sem fim. Nem lembro data, mas lembro do cheiro do chão de terra batida e a sensação horrível de que eu não ia mais voltar a ser criança, nunca mais. Naquele dia, meu tio Joaquim chegou em casa com os olhos baixos, chapéu apertado na cabeça, roupa suja de ferrugem e lama. Falava pouco, mas ouvi cada palavra, como se rasgasse minha alma aos pedaços menores que grão de arroz. Não tem outro jeito. Seu Rogério vem amanhã para arrumar tudo. E minha tia tremia a mão dizendo que ia me ensinar a ser mulher. Mas mulher para quê? Nem peito eu tinha, só uma esperança miúda guardada de sair na rua e ganhar abraço apertado da minha cachorra Matilde. Sentei no chão da casa, encostei na parede, olhei para o céu com vontade de que caísse chuva forte e levasse tudo embora, até eu junto. Foi ali que escutei, sem querer, que eu estava sendo prometida para casar com um homem velho. E esse homem, gente, era conhecido em toda a cidade de Monte Belo, não por alegria, mas porque tinha uma tristeza no olhar que diziam que nem rezador conseguia curar. Diziam também, sem vergonha nenhuma, de seu tamanho, da bengala, dos feitos que ninguém ousava descrever para a criança ouvir. Mas tudo isso era só peso nas costas de quem não pedia nada a ninguém. No outro dia, acordei com o barulho de gente se arrumando, cheiro de café forte no ar, gente entrando e saindo. Minha tia dizia que eu precisava aprender a ser esposa, a aceitar ordens sem questionar, a costurar pano, limpar chão, botar roupa de domingo. Meu tio não falava nada, só passava de um canto a outro, amarrando as mãos como quem não sabia onde colocá-las. Foi nesse dia mesmo que chegou o Rogério. Apertou minha mão com tanta força que senti como se prendesse parte de mim num laço invisível. Usava sapato velho, cabelo branco, um cheiro forte de fumo, olhos fundos como buracos de formiga. Vai ser bom para ela, não vai faltar nada, comida, roupa, casa limpa. Foi aí que senti que o mundo ficava cada vez mais pequeno para mim, como se paredes fechassem à minha volta sem me dar nem ar. A conversa foi rápida, não deram tempo para decidir nada. Vai ser casada, sim, senhor. Rogério tem tudo, dona Yolanda. Vai cuidar. Não vai deixar passar fome, filha. A gente não tem mais saída. Eles falavam isso como se eu fosse açúcar sendo vendido na feira, como se destino de menina fosse resolver dívida de adulto. Olhei para dona Yolanda, para os olhos dela que sabiam de dor, tanto quanto os meus. Ela ajeitou meu cabelo, botou um laço vermelho gasto e disse baixinho: "Agora você é mulher, Elvira. Não pode mais brincar de correr atrás de galinha." Quis chorar, mas prendi no fundo do peito. No jantar, ninguém falou nada. Só o barulho da colher batendo no prato, o cheiro de feijão ralo, o silêncio que parecia nunca acabar no corredor daquela casa. No dia seguinte, Rogério voltou, dessa vez numa carroça puxada por burro velho. Mandou eu subir, disse que ia mostrar onde eu ia morar. Olhei para minha tia, ela só abaixou os olhos. Meu tio me empurrou com jeito firme, sem dar espaço para pergunta. Subi na carroça, o vento frio batia no rosto, o céu estava sem cor. O caminho parecia eterno, mas demorei pouco para entender que a única coisa maior que a estrada era a solidão.
Chegamos na casa dele, grande sim, mas silenciosa, afastada, cheia de móveis escuros cheirando a mofo. Tinha retrato velho na parede, de mulher que não sorria, um quadro de Santo Antônio pendurado perto da porta, porque dizia que precisava de proteção, já que Felicidade não morava ali faz tempo. Quando entramos, Rogério me mostrou cada canto. Aqui você limpa 2 vezes por dia, ali lava roupa, ali faz comida, ali dorme, não tenha medo, sou homem direito, cumpro promessa. Nem olhou para mim direito, só foi falando como quem recita lista de feira. O quarto era pequeno, a cama cheia de lençol branco amarelado, uma cômoda escura, lá no canto, uma cadeira solitária do lado da janela empoeirada. Tive vontade de sair correndo, mas as pernas não obedeciam. Sentei na cama, senti cheiro de tristeza grudando em mim. Por enquanto você fica aqui. Quando crescer, a gente vê. Rogério disse de novo, como se falasse pro vento. O pior era sentir que ninguém perguntava nada. Ninguém queria saber de vontade de menina, só de resolver o problema que era urgente pros adultos. Na volta para casa, o silêncio pesava. Rogério parou a carroça, olhou para mim, não falou por um tempo, só disse: "Teu pai foi homem bom, mas morreu cedo. Tua mãe também. Agora eu sou o que resta." Ninguém nunca tinha dito isso. Só doeu mais, porque não era consolo, era só mais lembrança de tudo que me faltava. Quando voltei, minha tia arrumou minha roupa, mandou tomar banho com água fria do poço, penteou o cabelo com força para não deixar fio solto. Você precisa ser forte, Elvira. Mulher é para aguentar dor calada. Nunca entendi como dor era matéria de orgulho. No dia do casamento, a casa encheu cedo. Vieram vizinhos, gente da estrada, padre que falou depressa, lei que não perguntava idade, só anotava nome no papel. Vestiram roupa de festa em mim, larga, pendurada. Um vestido azul que era de quem tinha casado antes. Fizeram trança, botaram laço, passaram pó de farinha no rosto para esconder lágrimas. Rogério chegou de chapéu limpo, roupa escura, cheiro de sabão barato. Assinou o papel com mão firme, olhou para o padre, depois para mim. "Aceita, menina?" Minha tia cutucou. "Fala sim, Elvira." E eu falei, voz fininha que mal saiu, como se não fosse minha. O padre sorriu triste, assinou o papel, mandou todo mundo rezar. Quando acabou, Rogério me pegou pelo braço, levou para a carroça. Fiquei olhando casa ficar longe, ouvindo só som do burro e da roda na estrada, pensando se a Felicidade tinha ficado por ali para trás, perdida por entre aqueles pés de milho. Entrando naquela casa estranha, senti que o mundo era mesmo pequeno demais para quem não escolhe nada. Rogério mandou eu guardar roupa, limpar chão, esquentar comida. Nada era de quentura de afeto, só de obrigação. Sentei no quarto, chorei sozinha. Ouvi ele falar sozinho na sala. Às vezes chamava por alguém que não estava lá. Uma voz rouca, uma saudade que parecia mais pesada do que qualquer coisa que já carreguei. No começo, cada dia era uma batalha para respirar, levantar e cumprir ordem. O tempo não passava, só embolava, enrolava a cabeça no travesseiro de noite. Quando acordei depois de dias sem comer direito, Rogério apareceu na porta do quarto. "Precisa comer, menina. Mulher de roça não sobrevive só de lágrima. Vai trabalhar muito ainda, não pode morrer de tristeza." E ali começou tudo de verdade. Cada dia era mais duro que o anterior. Trabalhei feito gente grande, lavando, cozinhando, limpando, levando roupa no rio. Nunca vi Rogério sorrir nem uma vez, só olhava para a janela e dizia que antigamente era melhor, que saudade era coisa de gente honesta. Me comparava sempre com a mulher do retrato, dizia que ela era boa, fazia tudo certo, nunca reclamava. "Você vai aprender, menina. Mulher aprende até pelo sofrimento." Eu não entendia bem, mas ficava sempre a sensação de que a casa era assombrada por dor das antigas, por promessas que ninguém nunca viu acontecer de verdade. Quando contei para minha amiga Geralda, uma das poucas que me restavam, ela demorou para acreditar. Geralda era do sítio vizinho, sabia das coisas da vida, sempre dizia que felicidade é para quem luta, mas nem sempre dá certo. Contou que minha mãe sonhava para mim futuro diferente, mas que morreu cedo demais para mudar meu destino. Choramos juntas debaixo do pé de jabuticaba. Ela me disse: "Você ainda vai vencer isso, Elvira, nem que seja só para mostrar que mulher de verdade não morre fácil." Naqueles dias, tudo era só promessa de dor, de perder,
de aguentar, de existir para resolver vida dos outros. Mas mulher nasce para viver, não para carregar peso de tristeza de quem não sabe cuidar de si. Antes de continuar, quero perguntar: posso seguir essa travessia junto com você? Se essa história te tocou, me diga se o coração já bateu diferente, e se quiser continuar ouvindo, me avise. Posso seguir contando? Passaram-se meses naquela rotina de desespero. Acordar no escuro, preparar café que ele tomava em silêncio, limpar a casa que cheirava a tristeza guardada, fazer comida que ele comia sem olhar para mim, como se eu fosse apenas mais um móvel daquele lugar amaldiçoado. O pior não era só o trabalho, era a solidão que me comia por dentro. Era sentir que estava morrendo aos poucos, que cada dia que passava levava um pedacinho da menina que eu era. Algumas noites eu chorava tanto que molhava o travesseiro inteiro. E no outro dia acordava com os olhos inchados, mas ninguém perguntava, ninguém se importava. Osvaldo continuava com aquele jeito carrancudo, falando sozinho no quarto, às vezes gritando com fantasmas que só ele enxergava. Era uma casa de loucos, e eu estava virando louca junto. Foi numa dessas noites, quando a chuva batia forte no telhado e o vento fazia a madeira ranger, que eu descobri a verdade sobre a bengala dele. Eu estava na cozinha lavando os pratos da janta quando ouvi ele chorando no quarto. Não era choro de homem que esconde, era desespero de criança, soluços que rasgavam o silêncio. Me aproximei devagar, o coração batendo forte no peito, com medo do que ia encontrar. A porta estava entreaberta, e quando espiei, vi ele sentado na beira da cama, segurando uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era o retrato de uma mulher bonita, de cabelo preto, sorriso largo, olhos que brilhavam mesmo na fotografia desbotada. Por que você me deixou, Lourdes? Por que teve que morrer e me deixar sozinho nesse inferno? Ele falava com a foto como se ela pudesse responder, como se ela estivesse ali na frente dele. Eu fiz a promessa, você ouviu? Prometi que nunca mais ia sorrir, nunca mais ia ser feliz, nunca mais ia amar outra mulher. E tô cumprindo, minha querida, tô cumprindo até doer. Foi aí que entendi tudo. A bengala enorme não era nada do que eu imaginava, não era nada físico. Era o peso terrível de uma promessa impossível, o peso de carregar luto pelo resto da vida, de escolher a tristeza como companhia eterna. Osvaldo levantou da cama e foi até uma gaveta velha, de onde tirou um monte de cartas amareladas, escritas com letra tremida. Começou a ler uma delas em voz alta. Minha querida Lourdes, hoje completa 1 ano que você se foi. Casei com uma menina porque não aguento mais a solidão, mas meu coração continua morto junto com você. A menina trabalha bem, não reclama, mas toda vez que olho para ela lembro que você não tá mais aqui. Meu sangue gelou. Eu era só uma empregada, um tapa-buraco para amenizar a dor dele. Não era pessoa, era objeto. Prometi na sua sepultura que ia carregar essa dor pro resto da vida. Ele continuou lendo, que nunca mais ia conhecer alegria, que ia viver como morto-vivo até o dia que Deus me levar para junto de você. E ali, escondida atrás da porta, eu compreendi o tamanho da minha desgraça. Não estava casada com um homem, estava presa numa casa com um fantasma, alguém que tinha escolhido morrer em vida. A bengala enorme era essa promessa maldita, esse peso que ele carregava e que estava me esmagando junto. Voltei para o meu quarto pisando devagar, tentando não fazer barulho. Deitei na cama dura, olhando para o teto rachado, e pela primeira vez entendi que se eu não fizesse algo, ia apodrecer naquela casa junto com ele. Não podia continuar sendo sacrifício para alimentar a promessa doentia de um homem que escolheu viver no passado. Mas o que uma menina de 11 anos podia fazer? Para onde ir? Como escapar de uma situação que os próprios pais tinham me entregado? Os dias seguintes foram ainda mais pesados. Osvaldo ficava cada vez mais estranho, conversando com a mulher morta o dia inteiro, chorando pelos cantos, se recusando a comer direito. Às vezes passava horas sentado na cadeira de balanço, olhando para o nada, balançando devagar como se estivesse hipnotizado. Eu tentava conversar, tentava arrancar alguma coisa humana dele, mas era inútil. Ele estava enterrado vivo naquela promessa, e eu estava enterrada junto. Uma tarde, quando fui buscar água no poço, encontrei a vizinha mais próxima, Dona Mercedes, uma mulher de uns 60 anos que conhecia toda a história do povoado. Ela olhou para mim com pena, balançou a cabeça e disse: Menina, você tá definhando, tá virando sombra.
Sentei no chão de terra batida e comecei a chorar. Contei tudo para ela. A promessa maluca do Osvaldo, a vida que ele tinha me obrigado a viver, o jeito que ele me tratava como fantasma também. Dona Mercedes escutou tudo em silêncio, depois suspirou fundo. Esse homem tá doente, filha. Doente da alma. Quando a Lourdes morreu, ele enlouqueceu de dor. Fez essa promessa na frente de todo mundo, no velório, gritando que ia morrer junto com ela. Só que o corpo continuou vivo, mas a alma morreu mesmo. Ela pegou na minha mão com carinho. Você não pode deixar ele arrastar você para essa sepultura junto com ele. Tem que lutar, menina. Tem que encontrar um jeito de sair dessa. Mas como, Dona Mercedes? Eu não tenho nada, não tenho ninguém, não tenho para onde ir. Ela ficou pensativa por um momento. Depois falou baixinho. Tem uma coisa que aprendi na vida. A gente sempre tem mais força do que imagina. Você é nova, pode aprender, pode crescer, pode encontrar uma saída, mas tem que querer, tem que lutar. Senão vai morrer antes dos 20, igual outras meninas que vi por aí. Voltei para casa com as palavras dela ecoando na cabeça. Naquela noite, olhando para a lua pela janela do meu quarto, tomei uma decisão. Ia começar a me preparar para sair dali, mesmo que demorasse anos. Comecei a observar tudo com outros olhos, a prestar atenção nos detalhes, a entender como funcionava aquele mundo além das paredes da casa. Quando ia à feira vender ovos, ficava escutando as conversas, aprendendo sobre preços, sobre negócios, sobre como as pessoas se viravam para sobreviver. Também comecei a economizar cada centavo que conseguia. Osvaldo me dava uma quantia pequena para comprar mantimentos e eu fazia milagre para sobrar alguma coisa. Escondia as moedas numa lata velha enterrada no quintal, embaixo do pé de goiaba. Era pouco, muito pouco, mas era o começo da minha independência. Aprendi a ler melhor pegando pedaços de jornal que encontrava na feira. Decifrava palavras difíceis, tentava entender o que acontecia no mundo lá fora. Osvaldo não percebeu nada. Continuava perdido no próprio inferno. Às vezes ficava dias sem falar comigo, só murmurando com os fantasmas dele. A casa parecia um cemitério, cheia de silêncio pesado e cheiro de mofo. Eu fazia minha parte, cumpria minhas obrigações, mas por dentro estava mudando, estava crescendo, estava me preparando para uma fuga que sabia que um dia ia acontecer. Uma noite, ele teve uma crise pior. Acordei com ele gritando, chamando por Lourdes, dizendo que ia se matar para encontrar com ela. Corri para o quarto dele e encontrei ele com uma faca na mão, os olhos vidrados, completamente fora de si. Não aguento mais, Lourdes. Não aguento carregar esse peso sozinho. Consegui tomar a faca dele. Abracei ele até se acalmar. Naquele momento, mesmo com todo o ódio que sentia, também senti pena. Pena de um homem que tinha escolhido se destruir por amor. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Seu Osvaldo, eu disse naquela noite, o senhor não pode continuar assim. Tá se matando aos poucos e me matando junto. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não entende, menina. Quando se ama de verdade, a gente não consegue esquecer. A promessa que fiz para ela é sagrada. Mas o senhor acha que ela queria isso? Que ela queria ver o senhor sofrendo assim? Ele ficou quieto, pensativo. Pela primeira vez em meses, parecia estar me escutando de verdade. Posso continuar contando essa travessia com você? Sua presença aqui me dá força para seguir revelando cada pedaço dessa história que guardei no peito por tantos anos. Depois daquela noite terrível, quando vi Osvaldo quase se matar por causa da promessa que fez para a mulher morta, alguma coisa mudou entre nós dois. Não que ele tenha virado outra pessoa de uma hora para outra, não foi nada disso. Mas pela primeira vez em todos esses meses, ele me olhou como se eu fosse gente de verdade, não apenas um objeto que cuidava da casa dele. Nos dias que se seguiram, ele ficou mais quieto que o normal, pensativo. Às vezes pegava eu olhando para ele e baixava os olhos como quem tem vergonha. Uma manhã, quando eu estava preparando o café, ele chegou na cozinha e disse: Sônia, preciso conversar com você. Meu coração disparou, porque ele nunca tinha me chamado pelo nome antes. Sempre era só menina ou nem isso.
Sentamos na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira riscada onde a gente comia em silêncio todos os dias. Ele mexia na xícara de café sem beber, como quem não sabia como começar. Eu sei que não tenho sido um bom marido para você, ele disse, a voz mais baixa que o normal. Sei que você sofreu muito desde que chegou aqui e que eu não me importei. Só pensava na minha própria dor. Fiquei quieta, não sabia o que responder. Era a primeira vez que alguém reconhecia o meu sofrimento desde que saí da casa dos meus pais. A verdade é que quando a Lourdes morreu, eu morri junto com ela. Ele continuou, os olhos fixos na mesa. Fiz aquela promessa no desespero. Prometi que nunca mais ia ser feliz, que ia carregar a dor dela pro resto da vida. Pensei que era jeito de honrar a memória dela, mas agora vejo que só me transformei num morto-vivo. E pior, transformei você numa morta-viva também. Pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas que não eram só de saudade da mulher perdida, mas de arrependimento pelo que tinha feito comigo. Como ela era? Eu perguntei baixinho. Ele levantou os olhos, surpreso com a pergunta. Por um momento, vi um sorriso pequeno no rosto dele. O primeiro sorriso que eu via desde que cheguei naquela casa. Ela era alegria pura, sabe? Ria de tudo, cantava enquanto fazia as tarefas, transformava os dias mais difíceis em festa. A casa era cheia de luz quando ela estava aqui. A voz dele ficou mais doce quando falava dela, e eu entendi que aquele homem já tinha sido capaz de amar de verdade, de ser feliz. Por que ela morreu? Eu perguntei. Osvaldo respirou fundo, como quem se prepara para reviver uma dor antiga. Foi uma febre terrível que deu nela no inverno. Começou como um resfriado simples, mas foi piorando. Trouxe curandeiro, levei no médico da cidade grande, prometi tudo pro santo, mas não adiantou. Em uma semana ela se foi. Ele parou de falar. Ficou olhando para a janela. No dia que ela morreu, eu segurei a mão dela até esfriar. Prometi ali, na frente dela, que ainda respirava fraco, que nunca mais ia sorrir, que ia carregar a dor da perda dela até morrer. Foi ali que entendi o tamanho da besteira que ele tinha feito. Uma promessa feita no desespero, na dor mais profunda que um ser humano pode sentir e que agora estava destruindo a vida de todo mundo. Seu Osvaldo, eu disse, juntando coragem. Você não acha que ela queria que o senhor fosse feliz? Que ela queria que o senhor vivesse? Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois balançou a cabeça devagar. Talvez sim, menina. Talvez ela nem queria que eu fizesse essa promessa. Mas eu fiz. E palavra de homem é sagrada. Mesmo quando a palavra está matando o homem? Eu perguntei. Osvaldo me olhou com surpresa, como se nunca tivesse pensado nisso. Mesmo quando a palavra está matando outras pessoas junto. Insisti, sentindo uma força que não sabia que tinha. Ele ficou pensativo, mexendo na colher do café que já tinha esfriado. Eu nunca pensei nisso, ele admitiu. Nunca pensei que minha promessa podia estar machucando você também. Naquele dia, pela primeira vez, a gente conversou de verdade. Ele me contou sobre a vida que tinha antes, quando ainda era capaz de rir, de fazer planos para o futuro. Contou que ele e Lourdes queriam ter filhos, construir uma família grande, envelhecer juntos, vendo os netos brincar no quintal. Quando ela morreu, morreu tudo isso junto, ele disse. Não sobrou nada para mim além da dor e da promessa de carregar ela pro resto da vida. Mas sobrou, eu disse. Sobrou a casa, a terra, os animais, a vida que continua. Sobrou eu, que tô aqui tentando cuidar de tudo isso junto com o Senhor. E sobrou o Senhor mesmo, que ainda tá vivo e pode escolher como viver. Osvaldo me olhou com atenção, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você cresceu muito desde que chegou aqui, menina. Quando você veio, era só uma criança assustada. Agora tá falando como mulher feita. Era verdade, eu tinha crescido. Não só de corpo, mas de alma. Os meses de sofrimento tinham me forçado a amadurecer rápido demais, a encontrar forças que nem sabia que tinha. É porque precisei crescer, eu respondi. Precisei aprender a sobreviver numa casa onde não havia lugar para alegria, onde tudo era sombra e silêncio. Mas agora eu sei uma coisa. A gente pode escolher como viver, mesmo quando parece que não tem escolha. Osvaldo ficou pensativo o resto do dia. Eu continuei com as tarefas da casa, mas sentia que algo tinha mudado no ar, como se uma janela tivesse sido aberta depois de meses fechada. À tarde, quando ele voltou da roça, me chamou de novo para conversar. Sônia, eu tô pensando no que você falou hoje de manhã, sobre escolher como viver.
Ele sentou na cadeira de balanço do alpendre. Eu me sentei no chão ao lado dele. Talvez você tenha razão. Talvez essa promessa que fiz esteja me matando. E matando você junto. Então por que não para de cumprir ela? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não é tão simples assim, menina. Quando a gente faz uma promessa para os mortos, é difícil quebrar. Fica com medo de desrespeitar, de ser castigado. Eu entendi o medo dele, mas também entendia que aquela promessa era uma prisão, tanto para ele quanto para mim. Mas o Senhor não acha que continuar sofrendo é que é desrespeito? Não acha que ela, lá onde estiver, fica triste vendo o Senhor se destruir? Naquela noite, ouvi ele conversando sozinho no quarto, como sempre fazia. Mas dessa vez era diferente. Em vez de chorar e lamentar, parecia que estava pedindo perdão, pedindo licença para algo. Lourdes, minha querida, talvez eu tenha entendido errado. Talvez a promessa que fiz não era o que você queria de mim. Talvez você queria que eu vivesse, que eu cuidasse bem da menina, que eu tentasse ser feliz de novo. A voz dele estava mais calma, menos desesperada que das outras vezes. Nos dias que se seguiram, Osvaldo começou a mudar aos poucos. Não da noite para o dia, mas devagarzinho, como planta que volta a crescer depois de uma seca longa. Começou a falar mais comigo durante as refeições, a perguntar sobre minha família, sobre meus sonhos. Um dia me perguntou se eu sabia ler, e quando falei que sabia um pouco, ele trouxe uns livros velhos que estavam guardados no quarto. A Lourdes gostava muito de ler, ele disse. Talvez você goste também. Foram os primeiros livros de verdade que tive nas mãos desde que cheguei naquela casa. Um era de receitas, outro de história do Brasil, outro de poesias. Comecei a ler nas horas vagas, e Osvaldo às vezes se sentava do meu lado, escutando eu ler em voz alta. Você lê bem, ele disse um dia. Tem voz bonita para leitura. Era o primeiro elogio que recebia dele, e senti um calorzinho no peito, coisa que não sentia há muito tempo. Uma tarde, quando eu estava lendo no alpendre, chegaram umas visitas. Eram parentes distantes de Osvaldo que vinham de vez em quando. Eles estranharam me ver sentada com um livro na mão, e um deles comentou: Ué, Osvaldo, a menina tá lendo? Desde quando mulher de roça precisa de estudo? Osvaldo me olhou, depois olhou para o parente. Desde sempre, ele respondeu firme. Mulher inteligente é bênção, não problema. Fiquei surpresa com a resposta dele, e vi que ele também estava surpreso comigo mesmo. Quando as visitas foram embora, Osvaldo se sentou do meu lado. Sônia, eu quero te pedir uma coisa. Fechei o livro e prestei atenção. Quero que você me ensine a viver de novo. Quero aprender a ser pessoa de novo, não fantasma. Meu coração bateu forte. Como assim, seu Osvaldo? Ele suspirou fundo. Quero aprender a rir de novo, a conversar, a fazer planos para o futuro. Quero parar de viver só no passado, só falando com mortos. Mas não sei como fazer isso sozinho. Olhei para ele e vi um homem quebrado, mas que ainda tinha vontade de se consertar. Eu posso tentar ajudar, eu disse. Mas o senhor tem que querer de verdade, tem que estar disposto a soltar a promessa que fez. Ele ficou quieto por um tempo, depois falou: Tenho medo, Sônia. Medo de que se eu parar de sofrer pela Lourdes, vou estar traindo ela. Medo de que se eu for feliz de novo, vou estar esquecendo ela. Não é traição lembrar com carinho em vez de lembrar com dor, eu disse, me lembrando das conversas que tinha tido com Dona Mercedes. Não é esquecimento viver bem em vez de viver mal. Pelo contrário, acho que é o maior presente que o senhor pode dar para a memória dela. Viver uma vida que valha a pena. Osvaldo me olhou com olhos brilhando, como se estivesse vendo uma luz no fim de um túnel escuro. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Naquela noite, pela primeira vez desde que eu morava naquela casa, ouvi Osvaldo rindo. Era um riso pequeno, meio enferrujado de tanto tempo sem uso, mas era riso de verdade. Ele estava lendo uma das poesias do livro que me emprestou. Uma poesia engraçada sobre um homem que perseguia uma galinha pelo quintal. Essa aqui, a Lourdes adorava, ele disse, ainda sorrindo. Ela ria tanto que ficava sem ar. E pela primeira vez, ele conseguiu falar dela sem chorar, conseguiu lembrar dela com alegria em vez de só dor. Você quer que eu continue contando como foi essa transformação? Como a gente conseguiu quebrar juntos aquela maldição de tristeza que pesava sobre a casa? Ainda tem muito para contar,
e sua presença aqui me dá força para continuar dividindo essa história que mudou minha vida para sempre. A mudança em Osvaldo não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento e doloroso, como quebrar uma parede de tijolo com as próprias mãos. Cada dia ele lutava contra a promessa que tinha feito, contra o peso que carregava no peito há tanto tempo que já tinha se tornado parte dele. Às vezes eu via ele parado no quintal, olhando para o céu, conversando baixinho com a Lourdes morta, mas agora não era mais só lamento e desespero. Era como se ele estivesse pedindo licença para ela, pedindo permissão para tentar viver de novo. Minha querida, eu ouvia ele dizer, talvez seja a hora de soltar um pouquinho dessa dor. Talvez você não queria mesmo que eu morresse em vida por sua causa. E cada vez que ele falava isso, parecia que um fardinho saía das costas dele. Uma manhã, ele chegou na cozinha com uma expressão diferente no rosto, uma mistura de medo e determinação. Sônia, ele disse, se sentando à mesa onde a gente sempre tomava café. Eu quero fazer uma coisa hoje, mas preciso da sua ajuda. Meu coração disparou, porque nos últimos tempos, sempre que ele pedia minha ajuda era para algo importante, algo que marcava outro passinho na direção da cura. O que é, seu Osvaldo? Eu perguntei, servindo o café preto que ele gostava. Quero tirar as fotografias da Lourdes da parede da sala e guardar num lugar especial, mas não como altar de dor. Quero guardar com carinho, mas sem viver grudado nelas o tempo todo. Era um passo enorme para ele, eu sabia. Aquelas fotografias eram como janelas para o passado, eram o que restava de mais concreto da mulher que ele amou. Tirar elas da parede era como admitir que a vida continuava, que o presente também merecia atenção. Eu te ajudo, eu disse, sentindo a importância daquele momento. Mas onde o senhor quer guardar? Ele ficou pensativo, mexendo na colher do café. Quero fazer uma caixa bonita, forrada com tecido bom, e guardar todas as lembranças dela lá dentro. As fotos, as cartas que eu escrevi para ela depois que morreu, o pente de cabelo que sobrou, tudo junto, com carinho, mas guardado. Passamos a manhã inteira nessa tarefa. Eu ajudei ele a tirar cuidadosamente cada fotografia da parede. Limpei os vidros empoeirados, arrumei tudo numa caixa que a gente forrou com um tecido azul que tinha sido do vestido de domingo da Lourdes. Osvaldo chorou durante todo o processo, mas não era mais aquele choro desesperado de antes. Era um choro de despedida, de quem estava aprendendo a guardar o amor sem se afogar nele. É difícil, menina, ele disse, passando o dedo na última foto antes de guardar. É como se eu estivesse perdendo ela de novo. Não é perder, seu Osvaldo, eu disse, fechando a caixa com cuidado. É aprender a amar ela de um jeito que não machuque o Senhor. Ela continua no seu coração, mas agora o Senhor pode ter espaço no coração para outras coisas também. Ele me olhou com aqueles olhos fundos que já não pareciam mais buracos sem fundo. Que outras coisas, Sônia? Eu sorri, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Ora, alegria, planos para o futuro, amizade, quem sabe até um sorriso de vez em quando. Quando terminamos de guardar tudo, a sala ficou estranha, vazia, mas também mais clara. Era como se a luz do sol conseguisse entrar melhor, como se o ar circulasse mais livre. Osvaldo ficou parado no meio da sala, olhando para as paredes vazias. Parece outra casa, ele murmurou. É porque agora é outra casa mesmo, eu respondi. Agora é uma casa onde cabem os vivos também, não só os mortos. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse começando a entender alguma coisa muito importante. Nos dias que se seguiram, Osvaldo começou a fazer coisas que não fazia há anos. Voltou a cuidar da horta que estava abandonada no fundo do quintal. Começou a consertar a cerca que estava caindo, até pintou a porta da frente que estava descascada. Trabalhar com as mãos ajuda a organizar os pensamentos, ele disse um dia, enquanto capinava entre os pés de tomate. E cuidar das coisas que estão vivas me faz lembrar que eu também tô vivo. Era verdade, ele parecia mais vivo a cada dia. A cor voltou para o rosto dele. O jeito curvado de andar foi se endireitando, até a voz ficou mais firme. Uma tarde, quando eu estava sentada no alpendre lendo um dos livros que ele tinha me dado, ele chegou perto carregando uma cadeira. Se sentou do meu lado e ficou quieto por um tempo, só olhando a paisagem. Sônia, ele disse finalmente, eu quero te contar uma coisa sobre a Lourdes que nunca contei para ninguém. Fechei o livro e prestei atenção. Ela tinha medo de que eu ficasse sozinho quando ela morresse.
Nos últimos dias, quando a febre estava alta e ela já sabia que não ia melhorar, ela me fez prometer que ia tentar ser feliz de novo. Meu coração apertou. E o senhor prometeu? Eu perguntei baixinho. Ele assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Prometi para ela, mas depois que ela morreu, a dor foi tão grande que eu esqueci dessa promessa. Só lembrei da promessa que fiz depois, no desespero, de nunca mais ser feliz. Mas agora, conversando com você, cuidando da casa, voltando a viver, eu lembrei da primeira promessa, a que ela realmente pediu. Era incrível como a verdade podia estar escondida debaixo da própria dor. Então o senhor tem duas promessas para cumprir, eu disse. A de ser feliz e a de nunca ser feliz. Qual o senhor escolhe? Osvaldo riu, e foi um riso verdadeiro, cheio, que fazia tempo que eu não ouvia. Escolho a primeira, é claro. Escolho cumprir o que ela realmente queria de mim. Naquele momento, senti que algo definitivamente tinha mudado. Não era só ele que estava se curando, eu também estava. Porque cuidar de alguém que estava aprendendo a viver de novo me ensinou que eu também podia escolher como viver a minha própria vida. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em Valeu demais. Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. Com o passar das semanas, nossa relação mudou completamente. Não era mais a relação entre um homem amargo e uma menina assustada. Era uma parceria, uma amizade, um cuidado mútuo. Ele me ensinava coisas sobre a terra, sobre os animais, sobre como administrar uma propriedade. Eu ensinava a ele sobre alegria, sobre conversa, sobre como é bom rir de bobagem. Começamos a fazer planos juntos, coisas simples como reformar o galinheiro, plantar uma árvore frutífera nova, pintar a casa por fora. Um dia, quando estávamos jantando, ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Sônia, você é feliz aqui? A pergunta me pegou de surpresa, porque fazia tanto tempo que ninguém se preocupava com minha felicidade que eu quase tinha esquecido que isso importava. Eu não sei, respondi honesta. Antes eu era muito infeliz, mas agora, vendo o senhor melhorar, cuidando da casa junto, tendo alguém para conversar, eu acho que estou começando a entender o que é ser feliz. Ele assentiu, pensativo. E você sabe o que você quer da vida? Tem sonhos? Planos para o futuro? Era uma pergunta difícil. Desde que saí da casa dos meus pais, nunca ninguém tinha me perguntado o que eu queria. Sempre foi sobre o que eu devia fazer, o que esperavam de mim, qual era a minha obrigação. Eu quero aprender, eu disse depois de pensar um pouco. Quero aprender a ler melhor, a escrever, a fazer contas. Quero entender como funciona o mundo além dessa casa, além dessa vila. E quero poder escolher, pelo menos algumas coisas na minha vida. Osvaldo sorriu, e era um sorriso orgulhoso, como de pai que vê a filha crescer. Então vamos fazer isso acontecer, ele disse. Vou arranjar mais livros para você. Vou te ensinar tudo o que sei sobre administrar terra e gado, sobre negociar na feira, sobre guardar dinheiro. E quando você estiver pronta, quando souber que pode se virar sozinha, aí você escolhe o que quer fazer. Era a primeira vez na vida que alguém me oferecia escolha de verdade. E o sentimento foi tão forte que comecei a chorar. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu perguntei. Porque você me salvou, ele respondeu simples. Você me mostrou que dá para viver sem carregar peso de morto. Agora eu quero te ajudar a viver também. Naquela noite, deitada na cama, olhando para as estrelas pela janela, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que a vida podia ser diferente do que tinha sido até ali. Esperança de que eu podia crescer, aprender, escolher meu próprio caminho. E mais que tudo, esperança de que o sofrimento não era destino, era só uma fase que podia passar. Os meses seguintes foram de muito aprendizado. Osvaldo cumpriu a promessa. Arranjou livros, me ensinou sobre números, sobre como cuidar dos animais, sobre como negociar preço justo na feira. Descobri que eu tinha jeito para aprender, que minha cabeça era boa para guardar informação e fazer conta. Também descobri que gostava de conversar com as pessoas na cidade, de ouvir as histórias dos outros, de entender como cada um se virava para sobreviver.
Uma tarde, quando eu estava voltando da feira, encontrei Dona Mercedes, a vizinha que tinha me consolado nos tempos difíceis. Ela me olhou de cima a baixo e balançou a cabeça admirada. Menina, você mudou tanto que quase não reconheci. Tá parecendo mulher feita, com esse jeito seguro de andar. Era verdade, eu tinha mudado. Não era mais a menina assustada que chorava escondida. Era uma moça que sabia se defender, que tinha opinião, que podia olhar para os outros nos olhos sem baixar a cabeça. E o Osvaldo? Ela perguntou. Como ele tá? Melhorou muito, eu respondi. Parou de viver só no passado, voltou a cuidar das coisas, até sorri às vezes. A gente virou uma família de verdade. Dona Mercedes sorriu. Isso é milagre, filha. Esse homem estava morto em vida e você conseguiu ressuscitar ele. Mas me diz uma coisa. E você? Tá feliz com a vida que tem? A pergunta me fez pensar. Eu estava melhor, muito melhor que antes. Mas feliz de verdade? Eu tô aprendendo a ser feliz, respondi. Ainda tô descobrindo o que isso significa. Era verdade. Felicidade era uma coisa nova para mim, algo que eu estava aprendendo aos poucos, como se aprende a andar ou a ler. Cada dia que passava, eu entendia um pouco mais sobre mim mesma, sobre o que me fazia bem, sobre o que eu queria para o meu futuro. E pela primeira vez na vida, eu sabia que tinha futuro, que não ia ficar eternamente presa naquela situação. Uma noite, Osvaldo me chamou para sentar no alpendre com ele. Havia algo diferente no jeito dele, uma seriedade que não era tristeza, mas determinação. Sônia, ele começou, quero conversar com você sobre uma coisa importante. Meu coração acelerou, mas não de medo, era expectativa. Você já pensou em casar de verdade um dia? Com alguém que você escolha, alguém da sua idade, que você ame de verdade? A pergunta me surpreendeu, mas também me fez sorrir. Nunca pensei nisso, seu Osvaldo. Desde que cheguei aqui, só pensava em sobreviver, em não desaparecer completamente. Mas agora você pode pensar, ele disse. Você cresceu, aprendeu, virou uma mulher inteligente e forte. Merece ter uma vida de verdade, uma família de verdade, filhos se quiser, amor de verdade. Fiquei quieta, processando o que ele estava dizendo. O senhor tá me mandando embora? Eu perguntei, e percebi que a ideia me dava medo e alívio ao mesmo tempo. Não tô mandando embora, ele respondeu. Tô te dando escolha. Se quiser ficar aqui, cuidando da casa comigo, você fica. Mas se quiser seguir sua vida, construir seu próprio caminho, eu vou te ajudar com tudo que puder. Você pode sentir que essa história tá mexendo com alguma coisa dentro do seu coração? Pode sentir que existe esperança mesmo nas situações mais difíceis? Então continue comigo, porque ainda tem muito para contar sobre como foi que a gente quebrou completamente aquela maldição de tristeza. A pergunta do Osvaldo sobre meu futuro ficou ecoando na minha cabeça por dias. Pela primeira vez na vida, alguém estava me perguntando o que eu queria, não o que era esperado de mim. Era uma sensação estranha, como se me dessem as chaves de uma casa que eu nunca soube que existia. Passei noites acordada pensando, o que eu realmente queria? Ficar ali, naquela vida que tinha se tornado confortável depois de tanto sofrimento? Ou tentar algo novo, algo que fosse completamente meu? A resposta não vinha fácil, porque escolher significava assumir responsabilidade pela própria vida, coisa que nunca tinha feito antes. Durante essas semanas de reflexão, nossa rotina continuou, mas com uma diferença. Agora, a gente conversava sobre tudo. Osvaldo me contava sobre os sonhos que teve quando era jovem, sobre os lugares que queria conhecer antes de se casar com a Lourdes e se enterrar naquela propriedade. Eu queria conhecer o mar, ele disse um dia, enquanto a gente capinava a horta juntos. Sempre ouvi falar que é uma coisa impressionante, água azul até onde a vista alcança, barulho de ondas que acalma a alma. Os olhos dele brilharam quando falou isso, como se por um momento voltasse a ser o rapaz cheio de sonhos que um dia foi. E por que nunca foi? Eu perguntei, arrancando o mato que crescia entre os pés de alface. Ah, menina, a vida foi apertando, apertando, até que os sonhos ficaram pequenos demais para caber no dia a dia. Depois que casei, só pensava em trabalhar, juntar dinheiro, cuidar da terra. E quando a Lourdes morreu, enterrei os sonhos junto com ela. Ele parou de capinar e ficou olhando para o horizonte. Mas agora, conversando com você, vendo como você tem vontade de aprender, de crescer, parece que meus sonhos acordaram de novo.
Não sei se ainda dá tempo de realizar eles, mas pelo menos posso ajudar você a realizar os seus. Foi nessa conversa que percebi uma coisa importante. Osvaldo estava se curando através de mim. Ao me ver crescer, aprender, sonhar, ele estava redescobrindo a própria capacidade de sonhar. Era como se a gente estivesse se salvando mutuamente, cada um ajudando o outro a encontrar razão para viver. Seu Osvaldo, eu disse, quem disse que não dá mais tempo? O senhor não tem nem 50 anos ainda, tem saúde, tem esta propriedade que dá dinheiro. Por que não pode realizar seus sonhos também? Ele me olhou surpreso, como se nunca tivesse pensado nessa possibilidade. Você acha mesmo que ainda dá tempo? Perguntou, e vi esperança nos olhos dele. Uma esperança meio tímida, como criança que tem medo de pedir demais. Claro que dá, respondi firme. A vida não acabou quando a Lourdes morreu. A vida continuou, e o senhor pode escolher o que fazer com ela daqui para frente. Naquele momento, senti que não era mais a menina assustada que chegou ali há quase 2 anos. Era uma moça que sabia dar conselhos, que tinha opinião, que podia influenciar positivamente a vida de outra pessoa. Nas semanas que se seguiram, Osvaldo começou a falar mais sobre seus antigos sonhos, e eu comecei a falar sobre os meus. Descobri que queria aprender a dirigir, queria conhecer cidades grandes, queria entender como funcionavam as máquinas, os bancos, os negócios. Tinha curiosidade sobre tudo, como se os anos de silêncio e submissão tivessem reprimido uma sede de conhecimento que agora explodia. Você tem cabeça boa, menina, Osvaldo dizia sempre. Aprende tudo rápido, faz perguntas inteligentes. Com essa inteligência, pode ir longe na vida. Um dia, ele chegou em casa com uma novidade que mudou tudo. Sônia, conversei com um amigo na cidade hoje. Ele tem uma filha da sua idade que trabalha numa loja de tecidos, ganha o próprio dinheiro, mora sozinha num quartinho alugado. Disse que estão precisando de gente para trabalhar lá, gente que saiba fazer conta, que seja educada com os clientes. Meu coração disparou. Era a primeira oportunidade real que aparecia na minha vida, a primeira chance de ser independente de verdade. E o que o senhor acha? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na voz. Acho que você devia tentar. Ele respondeu sem hesitar. Se não gostar, se não der certo, sempre pode voltar. Mas se não tentar, vai ficar sempre se perguntando como teria sido. Era incrível como Osvaldo tinha mudado. O homem que me recebeu como objeto, que me tratava como sombra, agora estava me incentivando a voar, a buscar minha própria vida. Mas a decisão não era fácil. Ali naquela casa, apesar de tudo que tinha passado, eu tinha segurança. Tinha comida na mesa, teto sobre a cabeça, uma rotina que conhecia. Sair dali era mergulhar no desconhecido. Era apostar em mim mesma sem ter certeza se daria certo. Tenho medo, admiti para ele numa noite, enquanto a gente tomava café no alpendre. Medo de não conseguir, de passar necessidade, de me arrepender. Osvaldo assentiu, compreendendo. Medo é normal, Sônia. Quem não tem medo de mudança? Mas coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo. Durante uma semana inteira, fiquei pensando, pesando prós e contras. Osvaldo não me pressionou. Só deixou claro que qualquer decisão que eu tomasse, ele ia apoiar. Se for, vou te ajudar com tudo o que precisar. Dinheiro para começar, roupas boas para trabalhar, cartas de recomendação. E se quiser voltar, essa casa sempre vai ser sua também. Era a primeira vez na vida que alguém me oferecia a escolha verdadeira, sem pressão, sem interesse escondido, só por querer meu bem. Finalmente, numa manhã de domingo, depois de uma noite em claro pensando, tomei minha decisão. Seu Osvaldo, eu disse durante o café da manhã, quero tentar, quero ir para a cidade, trabalhar na loja, ver se consigo me virar sozinha. Ele sorriu, um sorriso orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Sabia que ia escolher isso, disse. E sabia que ia sentir saudade de você, mas também sabia que era o certo. Você nasceu para voar, não para ficar presa numa gaiola, mesmo que seja uma gaiola confortável. Os preparativos levaram 2 semanas. Osvaldo fez questão de comprar roupas adequadas para mim trabalhar na loja. Vestidos simples, mas bonitos, sapatos fechados, uma bolsa pequena para carregar as coisas. Também me deu dinheiro suficiente para me manter os primeiros meses, até conseguir me estabelecer. Não é favor, ele disse quando tentei recusar. É investimento. Investimento numa pessoa que acredito que vai dar certo na vida.
A despedida foi mais difícil do que imaginei. Nos últimos meses, Osvaldo tinha se tornado mais que marido no papel. Tinha virado amigo, mentor, a pessoa que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Vai dar tudo certo, ele disse, me abraçando na porta da casa. E se não der, se precisar de alguma coisa, é só mandar recado. Estarei sempre aqui. Olhei para trás, vendo a casa onde sofri tanto, mas onde também aprendi a sonhar de novo. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. A viagem para a cidade foi feita na caminhonete de um vizinho que ia vender porco no mercado. Durante todo o trajeto, fiquei olhando a paisagem mudar, as casas ficarem mais próximas umas das outras, o movimento aumentar. Quando chegamos na praça central, meu coração estava batendo que nem tambor. Ali estava eu, uma moça de 15 anos, pronta para começar vida nova numa cidade que mal conhecia, com um trabalho que nunca tinha feito. A dona da loja, Dona Aparecida, era uma senhora de uns 40 anos, cabelo grisalho sempre preso num coque, óculos no nariz, jeito sério, mas não má. Me recebeu olhando de cima a baixo, avaliando se eu servia para trabalho. Sabe fazer conta de cabeça? Perguntou. Sei sim, senhora, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Sabe lidar com gente difícil sem perder a educação? Acho que sim, senhora. E não tem preguiça de trabalhar de sol a sol? Não, senhora. Tô acostumada a trabalhar desde pequena. Ela deve ter gostado das respostas, porque me contratou na mesma hora. Começa amanhã cedo. Chega às 6 da manhã para ajudar a abrir a loja. Sai às 6 da tarde quando fechar. Domingo folga, mas sábado trabalha meio período. Salário é pouco, mas é honesto. Se render bem, pode crescer aqui. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Uma oportunidade de provar meu valor, de construir algo com as próprias mãos. O quartinho que aluguei ficava nos fundos de uma casa de família. Era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para o quintal, onde as crianças brincavam. Tinha uma cama de solteiro, uma mesinha, uma cadeira e um armário pequeno. Era tudo meu, pela primeira vez na vida. Naquela primeira noite, deitada na minha própria cama, no meu próprio quarto, olhando para a lua pela minha própria janela, senti uma felicidade que nunca tinha sentido antes. Era a felicidade de quem conquistou o direito de existir, de escolher, de sonhar. O trabalho na loja foi aprendizado constante. Aprendi sobre tecidos, sobre cores que combinam, sobre como tratar cliente, sobre como fazer conta rapidinho de cabeça. Dona Aparecida era exigente, mas justa. Quando eu fazia algo errado, me corrigia sem humilhar. Quando fazia certo, elogiava. Você aprende rápido, ela disse depois de um mês. E tem jeito com as clientes. Elas gostam de você, confiam em você. Isso é raro numa moça tão nova. Era verdade, eu tinha jeito para venda. Gostava de conversar com as mulheres que vinham comprar tecido, de ajudar elas a escolher o que ficava melhor, de dar sugestões sobre como costurar. Muitas voltavam pedindo especificamente para eu atender elas. Aquela moça lá tem bom gosto, ouvia elas comentando. Sabe dar conselho bom, não tenta empurrar o que é mais caro só para ganhar mais. Aos poucos, fui ganhando confiança, fui descobrindo que tinha capacidade para muito mais do que imaginava. Comecei a dar palpites sobre como organizar a loja, sobre quais tecidos comprar, sobre como tratar as clientes. Dona Aparecida escutava minhas sugestões e muitas vezes as colocava em prática. Você tem cabeça de comerciante, ela dizia. Entende o que as pessoas querem, sabe como agradar elas. Com o tempo, pode até abrir sua própria loja. Sua própria loja. A ideia plantou uma semente na minha cabeça, que foi crescendo aos poucos. Por que não? Por que não sonhar grande, já que estava sonhando? Comecei a prestar ainda mais atenção em tudo, como Dona Aparecida negociava com os fornecedores, como calculava o preço de venda, como organizava o estoque. Comecei a guardar cada centavo que sobrava do salário, sonhando com o dia em que poderia investir em algo meu. E você, que está me ouvindo até aqui, consegue sentir como a vida pode mudar quando a gente encontra coragem para escolher? Consegue ver que mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe uma saída, sempre existe uma chance de recomeçar? Sua presença aqui me dá força para continuar contando como foi que conquistei minha independência completa. Posso continuar? 2 anos se passaram na cidade. 2 anos de crescimento, de descobertas, de construção da minha própria identidade.
A loja de tecidos virou minha segunda casa e eu me tornei quase uma sócia de Dona Aparecida. Ela confiava em mim para tudo: receber mercadoria, negociar com fornecedores, até fechar o caixa no final do dia. Nunca vi moça aprender tão rápido, ela dizia para os outros comerciantes. Tem cabeça para negócios e coração para lidar com gente, combinação rara. E era verdade. Eu tinha encontrado meu lugar no mundo, tinha descoberto que era boa em algo, que podia ser útil, respeitada, independente. Nesse tempo todo, mantive contato com Osvaldo, através de cartas que trocávamos uma vez por mês. Ele me contava das novidades da propriedade, dos animais, da colheita, e eu contava sobre minha vida na cidade, sobre o trabalho, sobre os planos que estava fazendo. As cartas dele tinham mudado completamente de tom. Antes eram sombrias, pesadas, agora eram cheias de vida, de projetos, até de humor. Realizei um sonho antigo, ele escreveu numa das últimas cartas. Fui conhecer o mar. Você estava certa, Sônia. Nunca é tarde para realizar os sonhos da gente. A água é mesmo azul, como contaram, e o barulho das ondas acalma a alma como você disse que acalmaria. Uma tarde, quando eu estava organizando tecidos novos que tinham chegado de São Paulo, Dona Aparecida me chamou para conversar. Sônia, preciso te falar uma coisa importante. O tom dela era sério, e por um momento pensei que tinha feito algo errado. Meu filho está querendo que eu me mude para a capital para ficar perto dos netos, e eu tô pensando seriamente em vender a loja. Meu coração disparou. A loja era tudo para mim, era meu sustento, minha segurança, o lugar onde tinha aprendido a ser gente. Mas não se preocupe, ela continuou vendo minha expressão de susto. Tô pensando em vender para você. Para mim? Perguntei incrédula. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma loja inteira. Tenho pensado nisso, ela disse, se sentando na cadeira atrás do balcão. Você pode ir pagando aos poucos com o lucro da própria loja. Conheço você há 2 anos, sei que é honesta, trabalhadora, entende do negócio. Prefiro deixar minha loja nas suas mãos do que vender para qualquer um que só quer ganhar dinheiro rápido e depois deixar tudo ir por água abaixo. Era uma oportunidade única, o tipo de chance que aparece uma vez na vida. Mas também era uma responsabilidade enorme, um desafio que me apavorava tanto quanto me empolgava. Passei dias pensando na proposta. Ser dona do próprio negócio era sonho que nem ousava sonhar até poucos meses atrás. Mas agora a possibilidade estava ali, real, nas minhas mãos. Conversei com algumas pessoas de confiança, fiz contas, analisei os riscos e finalmente tomei a decisão. Ia aceitar. Ia me tornar comerciante, empresária, dona do meu próprio destino. Naquela noite, escrevi uma carta para Osvaldo contando a novidade. Seu Osvaldo, escrevi. Lembra quando o senhor disse que eu tinha nascido para voar? Pois estou pronta para voar ainda mais alto. A resposta dele veio mais rápida que o normal, e quando abri a carta, encontrei dentro um cheque de valor considerável. Minha querida Sônia, dizia a carta, esse dinheiro é para você começar seu negócio sem apertar tanto. Não é empréstimo, é investimento numa pessoa em quem acredito de olhos fechados. Use para reformar a loja, comprar mercadoria nova, o que precisar. Só me mande notícias de como está indo. Estou orgulhoso de você como um pai ficaria orgulhoso da filha. Chorei lendo aquela carta. Chorei de gratidão, de emoção, de carinho por aquele homem que tinha se transformado de carrasco em pai adotivo, de problema em solução, de peso em apoio. Com o dinheiro do Osvaldo, pude fazer uma reforma completa na loja. Pintei as paredes, arrumei prateleiras novas, organizei melhor o espaço, até comprei uma máquina de costura nova para oferecer serviço de costura também. A loja ficou linda, moderna, acolhedora. No dia da reabertura, veio tanta gente que mal conseguia atender todo mundo. Ficou outra loja, as clientes comentavam. Agora tá parecendo loja da capital. E eu ali no meio de tudo, aos 18 anos, dona do meu próprio negócio, sentindo um orgulho que nem sabia que era possível sentir. Nos meses seguintes, a loja prosperou além das minhas expectativas. Ampliei o estoque, trouxe tecidos mais finos, comecei a vender também roupas prontas, sapatos, acessórios. As vendas cresceram tanto que precisei contratar uma ajudante, uma moça da minha idade que, assim como eu tinha sido, estava precisando de uma oportunidade. Vou te ensinar tudo o que sei, disse para ela no primeiro dia. E quando você estiver pronta, quem sabe não abre sua própria loja também. Era o ciclo se repetindo de forma positiva.
Alguém que tinha sido ajudada agora, ajudando outros. Uma tarde, recebi uma visita inesperada. Era Osvaldo, mais elegante do que eu lembrava. Cabelo bem cortado, roupa nova, sorriso no rosto. Vim conhecer a famosa loja da Sônia, ele disse, me abraçando apertado. E vim também te fazer um pedido. Ficamos conversando por horas, ele me contando sobre todas as mudanças na vida dele. Tinha reformado a casa inteira, estava namorando uma viúva da cidade vizinha, uma mulher alegre que tinha trazido cor de volta para a vida dele. Ela se chama Judite, ele disse, os olhos brilhando. É professora aposentada, lê muito, gosta de conversar, de rir. Me lembra o que é ser feliz. E qual o pedido que o senhor queria me fazer? Perguntei, curiosa. Ele ficou meio sem jeito, mexendo no chapéu que tinha tirado da cabeça. É que, bem, eu e a Judith estamos pensando em casar. E eu gostaria muito que você fosse minha madrinha de casamento. Sei que é estranho, considerando nossa história, mas você foi quem me salvou, quem me ensinou que dá para viver sem carregar peso de morto. Sem você, eu nunca teria conhecido a Judith, nunca teria aprendido a amar de novo. Meu coração se encheu de alegria. Era o fechamento perfeito de um ciclo que tinha começado com tanto sofrimento. O casamento do Osvaldo foi uma festa bonita, simples, mas cheia de alegria. Judith era realmente uma mulher maravilhosa, inteligente, carinhosa, que olhava para ele com o amor que todo mundo merece sentir. Durante a cerimônia, lembrei do dia que casei com ele, uma menina assustada sendo obrigada a aceitar uma vida que não escolheu. Agora estava ali, mulher feita, bem-sucedida, vendo o homem que um dia foi meu marido no papel casar por amor de verdade. A diferença era gritante, emocionante, libertadora. Na festa, Judith veio conversar comigo. Osvaldo me contou toda a história de vocês. Ela disse, segurando minha mão com carinho. Contou como você o salvou da promessa que estava matando ele aos poucos. Sou grata a você por isso. Porque se não fosse você, eu nunca teria conhecido o homem maravilhoso que ele se tornou. Nós nos salvamos um ao outro, respondi. Ele me deu a chance de crescer, de aprender, de me tornar quem eu sou hoje. E eu ajudei ele a entender que a vida continua, mesmo depois das perdas. Foi naquele casamento que conheci Antônio, primo da Judith, um homem de 25 anos, dono de uma oficina mecânica na cidade vizinha. Alto, moreno, olhos bondosos, sorriso fácil. Conversamos a noite inteira, sobre trabalho, sobre sonhos, sobre a vida. Era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Me tratava como igual, se interessava pela minha opinião, respeitava minha independência. Nunca conheci uma mulher que fosse dona do próprio negócio. Ele disse, deve ser difícil. É, respondi. Mas é também a coisa mais gratificante que já fiz na vida. E se essa mensagem tocou seu coração e sentir que deseja apoiar para que ela chegue a mais pessoas, você pode clicar em Valeu demais. Esse gesto de carinho ajuda a manter essa missão viva. Obrigada de coração. Antônio começou a frequentar minha cidade regularmente, sempre arranjando uma desculpa para passar na loja. Trazia peças de tecido que achava bonitas. Perguntava minha opinião sobre cores, sobre estilos, claramente tentando impressionar. E estava conseguindo. Não só pela atenção que me dava, mas pelo jeito respeitoso que me tratava, como se eu fosse pessoa digna de cortejo, não objeto para ser conquistado. Era o primeiro homem que se interessou por mim de verdade, pela pessoa que eu era, não por conveniência ou necessidade. O namoro foi crescendo devagar, com respeito, com carinho, com amizade verdadeira por base. Antônio nunca tentou me apressar, nunca me pressionou, sempre respeitou meus limites e meu tempo. Você já sofreu demais na vida, ele disse uma vez. Não quero ser mais um homem que te causa dor, quero ser o homem que te faz feliz. E era exatamente isso que ele estava fazendo, me ensinando que amor de verdade não dói, não machuca, não diminui. Pelo contrário, faz crescer, faz brilhar, faz a vida valer mais a pena. 2 anos depois de nos conhecermos, Antônio me pediu em casamento, mas não foi pedido de homem que decide pela mulher. Foi conversa entre iguais, planejamento conjunto do futuro. Sônia, ele disse, quero me casar com você, mas só se você quiser, só se fizer sentido para os seus planos também. Não quero que você abra mão da loja, dos seus sonhos, da sua independência. Quero que a gente construa uma vida junto, mas onde cada um continue sendo quem é.
Era tudo que uma mulher podia querer ouvir. Uma proposta de parceria, não de submissão. Aceitei o pedido com o coração cheio de certeza. Ia me casar de novo, mas dessa vez por escolha própria, com um homem que escolhi, numa cerimônia que planejei, numa vida que construí com as próprias mãos. A diferença entre este casamento e o primeiro era como a diferença entre o dia e a noite, entre a liberdade e a prisão, entre o amor e a obrigação. Osvaldo e Judite foram nossos padrinhos, fechando o ciclo de transformação que tinha começado anos atrás naquela casa sombria. Você consegue sentir como a vida pode dar voltas incríveis? Como situações que parecem sem saída podem se transformar em bênçãos? Sua presença aqui, me ouvindo, faz parte dessa corrente de esperança que eu quero espalhar. Posso contar como foi que completei minha jornada de menina assustada para mulher realizada? O casamento com Antônio foi tudo o que sempre sonhei que um casamento deveria ser. Uma celebração, não uma sentença. Uma união de duas pessoas que se escolheram por amor, respeito e admiração mútua. A cerimônia foi simples, mas bonita, na igreja da cidade, com nossos amigos mais próximos, Osvaldo e Judite como padrinhos, e uma festa depois na casa que compramos juntos. Uma casa que escolhemos juntos, decoramos juntos, onde planejamos construir nossa família. A diferença entre este momento e aquele primeiro casamento forçado era como comparar um jardim florido com um cemitério. Aqui havia vida, alegria, esperança, futuro. A vida de casada com Antônio superou todas as minhas expectativas. Ele realmente cumpriu tudo o que prometeu durante o namoro. Respeitou minha independência, apoiou meus planos profissionais, dividiu comigo todas as responsabilidades da casa. Não era machista, não era controlador, não achava que mulher devia viver na sombra do marido. Pelo contrário, ele se orgulhava do meu sucesso, me incentivava a sonhar cada vez maior, comemorava cada conquista minha como se fosse dele também. Minha esposa é empresária, ele dizia para os amigos com orgulho. Tem a loja mais bonita da região e entende de negócios melhor que muito homem que conheço. Nos primeiros anos de casamento, focamos em estabelecer bem nossos negócios. Ele expandiu a oficina mecânica, contratou mais funcionários, começou a atender clientes de cidades vizinhas, eu ampliei ainda mais a loja, abri uma filial numa cidade próxima, comecei a vender também online para clientes de outros estados. Éramos um casal de empreendedores, dois sonhadores que se juntaram para construir um império baseado em trabalho honesto e dedicação. Não tínhamos muito tempo livre, mas o pouco tempo que sobrava era de qualidade, conversando sobre planos, dividindo descobertas, sonhando juntos. Quando completei 22 anos, engravidei do nosso primeiro filho. A notícia veio numa manhã comum, mas transformou tudo. Ver o rosto do Antônio quando contei que íamos ser pais foi uma das visões mais bonitas da minha vida. Ele chorou de alegria, me abraçou, ficou repetindo vamos ser pais, como se não conseguisse acreditar. Era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Pela primeira vez estava criando vida numa família que foi planejada, desejada, preparada com amor. Era o oposto completo da minha própria infância, quando nasci numa família que mal conseguia me sustentar. A gravidez foi tranquila, cheia de cuidados, de preparativos, de expectativa boa. Antônio vivia com a mão na minha barriga, conversando com o bebê, cantando músicas bobas, lendo histórias em voz alta para o filho que ainda estava se formando. Reformamos um quarto da casa só para o bebê, pintamos de amarelo porque não sabíamos o sexo, compramos móveis novos, roupinhas pequenas que eu ficava imaginando como ficaria no corpinho do meu filho. Osvaldo e Judite vinham nos visitar toda semana, trazendo presentes, dando conselhos, dividindo a alegria conosco. Era uma família de verdade, se preparando para receber um novo membro. Helena nasceu numa manhã de março, após 12 horas de trabalho de parto. Quando a parteira colocou ela nos meus braços, molhada, chorando, pequena como um passarinho, senti um amor que nem sabia que existia. Era amor incondicional, instantâneo, que preencheu cada buraco que havia no meu coração desde a infância. Olhei para aquela pessoinha que tinha saído de dentro de mim e prometi que ela nunca ia passar pelo que passei, nunca ia ser tratada como objeto, nunca ia ter que casar por obrigação, nunca ia perder a infância. Ela ia crescer sabendo que era amada, respeitada, livre para escolher seu próprio caminho.
Antônio chorou quando viu a filha pela primeira vez. Pegou ela no colo com um cuidado infinito, como quem segura um tesouro frágil, e ficou só olhando para o rostinho dela. Ela é perfeita, ele sussurrou. É a coisa mais bonita que já vi na vida. E era verdade. Helena era um bebê lindo, com cabelos escuros como os meus, olhos grandes como os do pai, bocinha pequena que já sabia sorrir. Nosso primeiro milagre, nossa primeira prova de que o amor pode criar vida de verdade. Os primeiros anos da maternidade foram intensos. Conciliar a loja, o casamento e cuidar de um bebê não era fácil, mas era gratificante. Antônio me ajudava em tudo. Levantava de madrugada para dar mamadeira, trocava fraldas, embalava ela para dormir, dividia comigo todas as responsabilidades. Não era daqueles pais que acham que criança é responsabilidade só da mãe. Era parceiro de verdade, pai presente, marido companheiro. Helena cresceu vendo um casal que se respeitava, que dividia as tarefas, que tomava decisões juntos. Quando Helena completou 2 anos, veio a segunda gravidez. Dessa vez um menino, que chamamos de Rodrigo. A família estava crescendo, a alegria se multiplicando, a casa ficando mais cheia de vida e barulho. Rodrigo nasceu tranquilo, bonzinho, diferente da irmã que tinha sido um bebê mais agitado. Com 2 filhos pequenos, tive que reorganizar minha rotina, contratar mais ajuda na loja, aprender a ser mãe de 2 crianças ao mesmo tempo. Não era fácil, mas era o que eu queria. Uma família grande, unida, cheia de amor. Os anos foram passando, os filhos crescendo, os negócios prosperando. Helena virou uma menina inteligente, curiosa, cheia de perguntas sobre tudo. Rodrigo era mais quieto, observador, carinhoso. Os 2 sabiam que eram amados incondicionalmente, que podiam contar com os pais para tudo, que nossa casa era um porto seguro onde eles podiam ser eles mesmos sem medo. Nunca levantei a voz para eles sem necessidade, nunca usei força física para educar, sempre conversei, expliquei, respeitei a personalidade de cada um. Quando Helena completou 7 anos, ela me fez uma pergunta que mexeu comigo profundamente. Mamãe, por que algumas crianças na escola dizem que menina não precisa estudar, que menina é só para cuidar de casa? Parei tudo o que estava fazendo e sentei do lado dela. Filha, eu disse, menina precisa estudar tanto quanto menino. Menina pode ser médica, engenheira, dona de loja como a mamãe, pode ser o que quiser. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer algo só porque é menina. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse, quando eu crescer, quero ter uma loja igual à sua. Essa conversa me fez perceber que estava criando uma geração diferente. Crianças que cresceriam sabendo que têm direitos, que podem escolher, que merecem respeito. Helena e Rodrigo nunca iam passar pelo que passei. Nunca iam aceitar que alguém decidisse suas vidas por eles. Eram livres para sonhar, para errar, para aprender, para se tornar quem quisessem ser. Aos 28 anos, eu já tinha 2 filhos lindos, 2 negócios prósperos, um casamento sólido, uma família unida. Mas ainda havia um sonho no meu coração. Queria ajudar outras mulheres que estavam passando pelo que passei. Comecei devagar, oferecendo trabalho na loja para moças que precisavam de oportunidade, ensinando outras mulheres sobre como abrir o próprio negócio, dividindo minha experiência com quem queria ouvir. Um dia, uma moça de 15 anos apareceu na loja. Estava com cara de quem tinha chorado muito, roupas gastas, jeito assustado. Por favor, senhora, ela disse. Estão querendo me casar com um homem velho. Eu não quero, mas meus pais dizem que não tenho escolha. A senhora pode me ajudar? Meu coração apertou. Era como ver minha própria história se repetindo. Sentei com ela, conversei durante horas, ofereci trabalho, ajuda para sair da situação. Você sempre tem escolha, disse para ela. Às vezes é difícil ver, às vezes parece impossível, mas sempre existe uma saída. Ajudar aquela moça, e depois outras que apareceram, virou uma missão pessoal. Criei uma espécie de rede de apoio informal. Mulheres ajudando mulheres, oferecendo trabalho, moradia temporária, conselho, força para quem precisava recomeçar. Não era nada oficial, nada organizado, mas funcionava. Era minha forma de devolver ao universo a ajuda que recebi quando mais precisei. Osvaldo continuava sendo presença importante na nossa vida. Ele e Judite eram como avós para meus filhos.
Vinham jantar todo domingo, traziam presentes, contavam histórias. Ver ele brincando com Helena e Rodrigo, sorrindo, feliz, me lembrava de como a vida pode mudar quando a gente para de carregar peso de morto e escolhe viver o presente. Era a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz. Uma tarde, quando eu estava organizando papéis antigos, encontrei as primeiras cartas que troquei com Osvaldo quando fui morar na cidade. Reli algumas e fiquei impressionada com a transformação dos dois. Eu, de menina assustada para mulher realizada. Ele, de viúvo amargurado para homem renascido. Nossas histórias se entrelaçaram de forma que salvamos um ao outro. Ele me deu a chance de crescer, e eu o ajudei a voltar a viver. Naquela noite, contei para Antônio sobre a reflexão que tinha feito lendo as cartas antigas. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? Disse para ele. É que o que poderia ter me destruído acabou me fortalecendo. O sofrimento que vivi me ensinou a valorizar cada momento bom, cada oportunidade, cada pessoa que chega na minha vida com intenção boa. Ele me abraçou e disse, e você transformou essa força em amor. Amor pelos nossos filhos, por mim, pelas mulheres que você ajuda. Isso é transformar dor em cura. Aos 30 anos, olhando para trás, via uma jornada incrível. Da menina de 11 anos que foi obrigada a casar com um homem carregado de tristeza, me tornei uma mulher independente, mãe realizada, empresária bem-sucedida, esposa feliz. A bengala enorme que Osvaldo carregava, o peso de uma promessa impossível, tinha se transformado em lição de vida para os dois. Aprendemos que prometer ser infeliz para sempre é traição contra a própria existência. É desperdício do presente que Deus nos dá a cada dia. Você que está me ouvindo até aqui, consegue perceber como a vida pode nos surpreender? Como as situações mais difíceis podem se transformar em bênçãos se tivermos coragem de lutar, de escolher, de acreditar que merecemos ser felizes. Sua presença aqui, ouvindo minha história, faz parte dessa corrente de esperança que quero espalhar pelo mundo. Posso contar como foi o final dessa jornada, como completei minha transformação de vítima em vitoriosa? Hoje, aos 72 anos, olhando para trás, posso afirmar com toda certeza: a vida pode nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Daquela menina de 11 anos que foi obrigada a casar com um homem carregado de tristeza, me tornei uma mulher plena, realizada, mãe de uma família linda, avó de 6 netos maravilhosos que crescem sabendo que são amados incondicionalmente. A bengala enorme que Osvaldo carregava, aquele peso terrível de uma promessa impossível, se transformou na maior lição de vida que já recebi. Nunca devemos prometer ser infelizes para sempre, porque isso é traição contra nossa própria existência. É desperdício do presente que Deus nos dá a cada dia que amanhece. Meus filhos, Helena e Rodrigo, cresceram e se tornaram adultos extraordinários. Helena seguiu os passos empresariais, hoje tem uma rede de lojas em 3 cidades e emprega mais de 20 pessoas. Todas mulheres que, como eu um dia, precisavam de uma oportunidade para mostrar seu valor. Rodrigo se formou engenheiro, casou com uma professora maravilhosa e tem 3 filhos que são minha alegria. Quando olho para eles, vejo que consegui quebrar o ciclo de sofrimento que marcou minha infância. Eles cresceram em lares cheios de amor, respeito, onde as decisões importantes eram tomadas em família, onde ninguém era obrigado a aceitar uma vida que não escolheu. Antônio e eu comemoramos 42 anos de casamento no ano passado. Ele continua sendo o homem que me conquistou, respeitoso, carinhoso, companheiro de verdade. Juntos construímos um império baseado em trabalho honesto, mas mais importante que isso, construímos uma família unida onde o amor é lei. Nossas discussões são raras, e quando acontecem, são sobre questões práticas, nunca sobre falta de respeito ou incompreensão. Ele me apoiou em cada sonho, em cada projeto, celebrou cada vitória comigo, como se fosse dele também. É o tipo de parceiro que toda mulher merece ter, alguém que te faz crescer, não que te diminui. Osvaldo viveu mais 15 anos depois do nosso casamento forçado, e foram os anos mais felizes da vida dele. Com Judite ao lado, ele redescobriu a alegria, realizou sonhos antigos, viajou para lugares que sempre quis conhecer. Morreu dormindo aos 78 anos, com o rosto sereno de quem fez as pazes com a vida. No velório, Judith me disse algo que nunca vou esquecer.
Ele sempre falava que você o salvou da morte em vida, que se não fosse você, ele teria morrido de tristeza anos antes de conhecer a felicidade de novo. Era o fechamento perfeito de um ciclo que começou com tanto sofrimento, mas terminou com gratidão mútua. A rede informal de apoio a mulheres que criei cresceu e se tornou uma organização oficial. Hoje temos casa de acolhimento temporário, programa de capacitação profissional, parcerias com empresários que oferecem trabalho para quem está recomeçando a vida. Em 30 anos de funcionamento, já ajudamos mais de 200 mulheres a sair de situações de casamento forçado, violência doméstica ou simplesmente pobreza extrema. Cada história de superação que presencio me lembra da importância de estender a mão para quem precisa, porque ninguém se salva sozinho. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma jovem de 16 anos que chegou até nós grávida, fugindo de um casamento arranjado com um homem que batia nela. Estava desesperada, sem dinheiro, sem família que a apoiasse. Oferecemos abrigo, cuidado médico, curso profissionalizante. Hoje, 10 anos depois, ela tem uma confeitaria próspera, criou o filho sozinha com muito amor e é uma das voluntárias mais dedicadas da organização. Dona Sônia, ela me disse uma vez, a senhora me ensinou que ser mãe solteira não é vergonha, é coragem, que mulher pode se virar sozinha quando precisa. Era exatamente isso que eu queria transmitir, que não existe situação sem saída quando a gente tem determinação e apoio. Meus netos são minha maior alegria hoje. 6 crianças lindas, inteligentes, criadas com amor e liberdade para ser quem são. As meninas sabem que podem ser o que quiserem. Médicas, engenheiras, professoras, empresárias, donas de casa por escolha própria, qualquer coisa que as faça felizes. Os meninos aprendem desde pequenos a respeitar as mulheres, a dividir tarefas domésticas, a entender que casamento é parceria baseada no respeito mútuo. Quando eles me perguntam sobre minha infância, conto a verdade adaptada para a idade deles, que nem sempre as crianças tiveram os direitos que eles têm hoje, mas que pessoas corajosas lutaram para mudar isso. Uma tarde, minha neta mais velha, de 12 anos, me fez uma pergunta que mexeu profundamente comigo. Vovó, por que as mulheres antigamente não podiam escolher com quem casar? Parei tudo o que estava fazendo e sentei do lado dela. Filha, eu disse, não é que não podiam. É que muita gente não sabia que elas tinham esse direito, mas sempre tiveram. E quando algumas mulheres corajosas começaram a exigir esse direito, tudo mudou. Ela ficou pensativa e depois disse, quando eu crescer, quero ajudar mulheres como a senhora ajuda. Meu coração se encheu de orgulho. A semente da justiça estava sendo plantada em mais uma geração. Sempre que conto minha história para os mais novos, seja na organização ou na própria família, faço questão de deixar claro que não fui vítima passiva das circunstâncias. Em cada momento difícil, mesmo sendo muito nova, fiz escolhas, às vezes pequenas, às vezes arriscadas, mas sempre na direção da minha libertação. Escolhi aprender a ler melhor, escolhi guardar dinheiro, escolhi acreditar que merecia vida melhor, escolhi ajudar Osvaldo a se curar em vez de só amargurar junto com ele. Cada escolha foi um degrau na escada que me levou à liberdade. O que mais me orgulha hoje não é o sucesso nos negócios ou o dinheiro que consegui juntar ao longo dos anos. É a certeza de que quebrei um ciclo de sofrimento que poderia ter se perpetuado por gerações. Meus filhos não casaram por obrigação, escolheram seus parceiros por amor. Meus netos crescem sabendo que têm direitos, que merecem respeito, que podem sonhar alto. As mulheres que ajudei estão criando filhos livres, educados na igualdade. É uma mudança que se espalha como ondas na água, alcançando pessoas que nem conheço. Recentemente, uma jornalista veio me entrevistar para um artigo sobre mulheres que superaram adversidades. Ela me perguntou qual era o segredo da minha transformação, o que me deu força para não desistir nos momentos mais difíceis. Pensei um pouco antes de responder. Acho que foi entender que sofrimento não é destino. É apenas uma fase que pode passar. E que a gente sempre tem mais escolhas do que imagina, mesmo quando parece que não tem nenhuma. O segredo é nunca parar de procurar a saída, nunca aceitar que a infelicidade é permanente. Uma das coisas que mais me emociona hoje é receber cartas de mulheres que ouviram minha história e encontraram coragem para mudar suas próprias vidas.
Uma me escreveu recentemente: Dona Sônia, eu estava em um casamento que me fazia infeliz há 15 anos. Achava que tinha que aguentar porque era meu destino. Quando ouvi sua história, entendi que eu podia escolher diferente. Hoje estou separada, criando meus filhos sozinha, trabalhando numa profissão que amo. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Essas cartas são meu maior tesouro, porque significam que minha história serviu de ponte para outras mulheres atravessarem seus próprios abismos. Hoje, quando passo pela rua e vejo meninas indo para a escola, jovens escolhendo suas profissões, mulheres dirigindo seus próprios negócios, meu coração se enche de alegria. Sei que ainda há muito o que mudar, que ainda existem lugares onde meninas são obrigadas a casar cedo, mas também sei que o mundo está diferente. A semente da igualdade foi plantada e está crescendo, e cada geração que passa tem mais consciência dos próprios direitos. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 11 anos que estava sendo preparada para um casamento forçado, eu diria: aguenta firme, pequena. Isso que você está passando não é o fim da sua história, é só o começo difícil. Você vai crescer, vai aprender, vai se tornar uma mulher forte e independente. Vai construir uma família linda, vai ajudar outras pessoas, vai transformar sua dor em força para quem precisa. A vida vai ser muito mais bonita do que você pode imaginar agora. E para você que está me ouvindo hoje, se está passando por algum momento difícil, se sente que não tem saída, se acha que é destino aceitar uma vida que não te faz feliz, eu quero que saiba. Sempre existe uma escolha, sempre existe uma saída, sempre existe esperança. Às vezes é preciso tempo para encontrar o caminho. Às vezes é preciso coragem para dar o primeiro passo, mas nunca é impossível. Você merece ser feliz, merece escolher sua própria vida, merece amor e respeito. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. A bengala enorme que Osvaldo carregava era o peso de uma promessa autodestrutiva. Mas descobrimos juntos que podemos escolher que pesos carregar e que pesos soltar. Escolhemos carregar amor em vez de rancor, esperança em vez de desespero, gratidão em vez de amargura. E essa escolha transformou 2 vidas que pareciam perdidas em 2 histórias de superação e recomeço. Agora, chegando ao final desta conversa, quero fazer um convite especial para você que me acompanhou até aqui. Sua presença, sua atenção, seu coração aberto para ouvir esta história fazem de você parte desta corrente de esperança que quero espalhar pelo mundo. Se algo do que contei tocou você de alguma forma, se despertou alguma reflexão ou trouxe algum conforto, peço que compartilhe essa energia boa com outras pessoas. Não precisa ser nada grandioso. Um abraço em quem está triste, uma palavra de encorajamento para quem está desistindo, uma oportunidade oferecida para quem precisa crescer. Pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. E se você se sentiu acolhido por esta história, se quer continuar fazendo parte desta família que se forma ao redor de histórias de superação e esperança, eu te convido de coração a se inscrever neste canal. Não é só mais um número, é você dizendo que acredita na força transformadora de histórias reais, que quer fazer parte desta corrente de luz que leva esperança para quem mais precisa ouvir que a vida pode mudar. Sim, que nunca é tarde para recomeçar. Que todos merecemos ser felizes. Conte para mim nos comentários. Você tem alguma história de superação para dividir? Conhece alguém que precisava ouvir uma mensagem como esta? O que você aprendeu com esta conversa que levará para a sua própria vida? Suas palavras são importantes para mim e para toda esta comunidade que acredita no poder da esperança. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos levar luz para cantos do mundo onde só havia escuridão. Obrigada de todo o coração por ter me acompanhado nesta jornada. Que sua vida seja cheia de escolhas conscientes, de amor verdadeiro, de coragem para mudar o que precisa ser mudado. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais merecedor de felicidade do que qualquer pessoa já te disse. Sua vida é sua para ser vivida com plenitude, alegria e propósito. Até nossa próxima conversa. Meu coração fica aqui com vocês, enviando toda a luz e todo o amor que uma alma pode carregar.